Seja muito bem-vindo. Você está no canal O Mundo do Futebol. A bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Chegando aqui, gente, para trazer os resultados do final de semana do Mundo da Bola. Vou procurar trazer tudo aqui, tá? Começando pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogos já encerrados. Ponte Preta 1, Náutico 1, Sport Recife 2, Londrina 1, Cuiabá 3, Ceará 1, Botafogo de Ribeirão Preto 1, São Bernardo 0, tá? Resultados pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mais resultados aqui pela Série B, gente. Criciúma 1, Goiás 0. Também aqui tivemos Atlético Goianiense 0, Vila Nova de Goiás 2, no Clássico Goiano. E Juventude 0, Fortaleza 0, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, quartas de final, Campeonato Brasileiro Feminino, Série A2, jogos de ida. Alguns resultados aqui: Vasco 2, Taubaté 0, Sport Recife 0, Itabirito também 0, Ação do Mato Grosso 0, 1 pro Minas Brasília. Quartas de final, Campeonato Brasileiro Feminino, Série A2. São José 3, São Bernardo 2, Copa Paulista, Avaí 2, Operário do Paraná 1, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, Série A, Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro venceu o Grêmio 3-0. Atlético Mineiro 3, Grêmio 0. Santos 3, 0 pro Vasco. Também aqui, Bahia 3, Chapecoense 3. Fluminense 3, Palmeiras 2. Atlético Paranaense 1, Bragantino 1. São Paulo 1, Curitiba também 1. Daqui a pouco eu chego com mais resultados da Série A, né? Do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Uberlândia 2, CSA 0. Uberlândia de Minas Gerais classificado para a Série C. Assim como também o Gama de Brasília, que venceu São José pelo placar de 4-0 e se classificou para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Gama de Brasília, após longos anos, né? O Gama de volta aí a uma divisão superior, em relação à quarta divisão, né? Indo para a Série C agora, o Gama. Gama 4, São José 0, repetindo o placar. ABC de Natal 1, Nacional do Amazonas 0. E o ABC de Natal é outro que volta para a Série C do Campeonato Brasileiro. Assim como também o Asa de Arapiraca, né? 1-1 com o Goiatuba. Também foi empate o jogo de ida, 5-4 para o Asa de Arapiraca nos pênaltis. E o Asa de Arapiraca, Alagoas, de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. O Asa que já disputou, inclusive, a segunda divisão. Gente, só antes de passar para outros resultados, só trazendo uma explicação. Ítalo quer dizer, no caso, que o Goiatuba de Goiás, São José do Rio Grande do Sul, o CSA de Alagoas, assim como também o Nacional do Amazonas, essas equipes não têm mais chance não, né? De subir não, né? Na verdade tem, gente. Porque a mudança que a CBF fez em relação à Série D, assim como teve mudanças também, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro, teve mudanças para a Série C e para a Série D. Para a Série C, nesse ano, na verdade, não tem grandes mudanças. Como os amigos estão percebendo, são 20 equipes que estão disputando, tudo isso. Mas qual foi a mudança já para esse ano na Série C? Só vão cair 2 equipes. Vão subir aqui ao todo de... Bom, vamos dar uma checada, né? Subiram 4, os amigos já perceberam.
teremos playoffs entre não necessariamente nessa ordem, tá? Ainda vai ser decidido a ordem dos confrontos. Mas Goiatuba e Nacional do Amazonas, São José e CSA vão se enfrentar em jogos, me parece, de ida e volta, tá? Pelo que eu entendi, teremos playoffs entre essas equipes, e dessas equipes aí sairão duas que também se classificarão para a Série C da próxima temporada, tá? Vamos lembrar que para a Série C do próximo ano teremos 26 equipes, e para a Série C de 2028 serão 28 equipes, tá? É isso aí, gente. Então vamos em frente, que como teve essa mudança, só volto a repetir isso, o Goiatuba, o Nacional do Amazonas, o São José e o CSA, que foram eliminados agora, ainda não estão eliminados de possibilidade de subir para a Série C, tá bom? Vamos em frente. Vamos lá, gente, times campeões nesse domingo, né? Nesse domingo, 16 de agosto. O PSG perdeu para o Lens por 1-0. Lens 1, PSG 0. E o Lens da França, ou Lens, como prefiram chamar, é o campeão da Supercopa da França. Lens 1, PSG 0, repetindo o placar. Lens campeão. Bom, pela Supercopa da Inglaterra, tivemos aqui Arsenal 3, Manchester City 0. E o Arsenal é o campeão da Supercopa da Inglaterra. Aqui também, campeonato chinês, o Beijing Huan venceu o Mentage por 4-2. Campeonato chinês. Campeonato japonês, o Urawa perdeu para o Hiroshima por 4-1. Campeonato japonês. Aqui também tivemos... Vamos lá, gente. Vou passar esses dois amistosos que tivemos em 2 dias consecutivos entre duas equipes. No caso, as duas equipes se enfrentaram em 2 dias consecutivos, né? Só explicando. No primeiro jogo, no sábado, o Tottenham venceu o Hoffenheim por 3-0, com 2 gols do Richarlison, né? Tottenham 3, Hoffenheim 0, esse resultado do sábado. No domingo, no caso hoje, o Tottenham empatou com o Hoffenheim em 2-2, né? Em um novo jogo amistoso entre as duas equipes. Real Madrid 3, Schalke 04 0, Bayer Leverkusen 2, Newcastle 1, Borussia Mönchengladbach 2, Aston Villa 1. Também aqui tivemos a vitória do Bayern de Munique na Telecom Cup, né? Valendo taça. Bayern de Munique 3, RB Leipzig 1. Também aqui. Chelsea 3, Real Sociedad 1. Aqui jogo amistoso. Também aqui tivemos Roma 2, Borussia Dortmund 2. Brentford 7, Eintracht Frankfurt da Alemanha 0. Também aqui. Vamos a mais resultados. Vamos lá, gente. Leeds United 4, Augsburg 0. Leeds United da Inglaterra 4, Augsburg da Alemanha 0. Ipswich Town da Inglaterra 4, União Berlim 2. E também aqui tivemos Milan 4, Manchester United 2. Aqui outros amistosos. Vamos lá, gente. Copa Itália. O Benevento perdeu para a Fiorentina 4-1. Padova, vou dar uma checada nesse placar, certo? Bom, também aqui Liverpool 2, Como 0. Outro jogo amistoso. Vamos lá, gente. O Glenkebilige venceu o Fenerbahçe por 2-1, campeonato turco. O Sparta Praga venceu o Teplice por 4-1, campeonato tcheco. Também aqui, o Zenit venceu o Dinamo de Moscou por 2-0, campeonato russo. E o Mantova venceu a Lazio por 2-0, aqui Copa Itália.
Vamos lá, gente. Espanhol 3, Levante 0, Sevilha 2, Raio Vallecano 1, Alavés 3, Getafe 0, restados pela abertura do Campeonato Espanhol. Vamos lá, gente. Racing Santander 2, Villarreal também 2, Campeonato Espanhol. Erenven 1, ou melhor, Erenven 2, Ajax também 2. Excelsior 1, PSV 2, restados pelo Campeonato Holandês. Palmeiras 3, Juventude 0, São Paulo 5, Botafogo 1 e Corinthians 1, Bahia 1. Aqui 3 resultados pelo Campeonato Brasileiro Feminino, primeira divisão. Atlante 0, Toluca 0. Também aqui tivemos Monterrey 6, Juárez 1. E também aqui tivemos o time do Tigres perdendo aqui por 2-1 para o Atlas, Campeonato Mexicano. Nashville 4, Inter Miami 1, aqui Major League Soccer. Vamos lá, gente. Campeonato Argentino, Boca Juniors 1, Platense 1, terceira divisão, Campeonato Brasileiro Feminino, semifinais. O Juventude Samas do Maranhão venceu a Portuguesa do Amapá por 2-0. Vamos lá, gente. O Alianza Lima venceu o Cajamarca por 1-0, Campeonato Peruano. Campeonato da Major League Soccer Feminina, o Portland Thorns venceu o Orlando Pride por 2-1. Vamos lá, gente. Amazonas e Botafogo da Paraíba 0-0. Amazonas e Botafogo da Paraíba 0-0, repetindo. O Volta Redonda venceu o Ituano por 1-0. O Brusque venceu a Inter de Limeira 3-2. O Maranhão venceu o Santa Cruz por 1-0. Aqui resultados Série C, Campeonato Brasileiro. Mais um jogo amistoso. O Betis da Espanha perdeu por 1-0 para o time da Inter de Milão, né? Jogo amistoso. Figueirense 2, Caxias 1, Floresta 1, Anápolis 0. Repito, Floresta 1, Anápolis 0. Aqui resultados da Série C do Campeonato Brasileiro. Também tivemos, aqui vamos ver, Flamengo 3, Santos 2. Campeonato Brasileiro Feminino, primeira divisão. Vamos lá, gente, com mais resultados aqui. O Botafogo perdeu para o Vitória da Bahia 1-0. Vitória da Bahia 1, Botafogo 0. Flamengo 5, Mirassol 1. Aqui resultados pela Série A do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, Novo Horizontino 0 também aqui para o CRB. E Atlético de São João del Rei 3, América Mineiro 1. Aqui também Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Campeonato Argentino. O River Plate venceu o Argentino Júnior por 2-0. River Plate 2, Argentino Júnior 0. Campeonato Argentino. Final do Campeonato Mineiro do Módulo 2. O Vila Nova de Nova Lima venceu aqui por 2-1 o time do Democrata. E nos pênaltis deu Vila Nova 5, 3 pro Democrata Vila Nova de Nova Lima, campeão do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Vamos lá, galera, para encerrar o vídeo. Copa do Nordeste Sub-20. CSA 2, Fortaleza 2, Bahia 4, Santa Cruz de Pernambuco 0, Náutico 2, Estrela de Março 0. Aqui resultados pela Copa do Nordeste Sub-20, né? Pelo menos alguns resultados. Aqui também, América do México 3, Atlético São Luís 0, Náutico... Aliás, não. América do México 3, Atlético São Luís 0, Campeonato Mexicano. E Cruzeiro 2, Corinthians 1, aqui pelo Campeonato Brasileiro, né? Da Série A, esse resultado. Mais dois resultados aqui, gente. Barra 1, Itabaiana 0. 1-1,
para Confiança de Sergipe e Maringá, Série C, Campeonato Brasileiro. Bom, galera, encerrando esse vídeo, falando, né, o que eu particularmente achei do jogo. Bayern de Munique 3, RB Leipzig 1. Vou primeiramente passar a escalação, né, inicial do Bayern de Munique, qual foi nesse jogo pela Telecom Cup no último sábado, 15 de agosto, né? O Neuer no gol, o Laimer na direita, na esquerda o Nathaniel Brau, Kim Jae e Jonathan Tah na defesa, Kimmich, Pavlovic e Bishop no meio, né? No meio campo. Binder, atacante da base, em uma ponta, o Ibrahimovic no meio, né? Como centroavante, o Arion Ibrahimovic e o Luiz Dias, né? Na outra ponta. Foi basicamente essa escalação que o Bayern entrou no primeiro tempo. Passando quem marcou os gols do jogo, né? Quem marcou os gols do jogo? No primeiro tempo, o Luiz Dias abriu o placar para o Bayern de Munique. Vamos ver se saiu o segundo gol no primeiro tempo. Não, terminou 1-0 mesmo no primeiro tempo, né? Já no segundo, o Nathaniel Brau fez o segundo gol, uma bela troca de passe. Aliás, não, me desculpem. O Brian Gruda empatou para o RB Leipzig, né? Aí depois sim, o Nathaniel Brau do Bayern de Munique faz 2-1. E para fechar, tivemos o gol aí do jogador... Estamos esquecendo o nome dele, gente. Realmente a memória tá falhando. Pode dar uma checada para trazer aqui, tá? Pera aí. Bom, gente, foi o Jamal Musiala, esse terceiro gol do Bayern. Gente, falando do jogo em si, vamos lá. Olha, é por isso que esse jogo, né, pela Telecom Cup, é um jogo que serve de preparação para o que o Bayern vai enfrentar na Bundesliga, os times alemães, né? Gente, foi um jogo duríssimo. Por quê? O Bayern de Munique começou bem, começou partindo para cima, verdade. Claro, sem muita intensidade, porque o Bayern de Munique foi ganhando intensidade ao passar do primeiro tempo, tá? Mas começou tocando muito a bola de um lado para o outro. Mas através de uma bela jogada, Luiz Dias chutou de fora da grande área e fez 1-0 para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique chegou a ter outras chances de fazer gol. O Leipzig também teve, tá? O Leipzig, gente, teve duas chances cara a cara com o Neuer para empatar o jogo no primeiro tempo ainda, tá? Bom, acabou 1-0, primeiro tempo, né? Voltando para o segundo tempo, para não deixar extremamente longo, né? O Leipzig voltou à Vera, alterou o treinador do Leipzig, né? O Martin Demichelis, que inclusive é ex-treinador da base do Bayern de Munique, ex-jogador do Bayern de Munique também, o Martin Demichelis, argentino. Ele alterou o time, botou o time para cima e o Leipzig, gente, teve 4 grandes chances, uma atrás da outra, nos 6 primeiros minutos do segundo tempo, dando sufoco mesmo, botando o Bayern de Munique no bolso mesmo. O Neuer salvando, bola batendo na trave, um sufoco, até que o Brian Gruda recebeu a bola e meteu no ângulo, 6 chances para o Neuer. O Leipzig tentou manter o ritmo, mas aí o Bayern de Munique se acalmou, se assentou e botou a bola no chão. Começou a tentar pressionar. E através de uma belíssima jogada, gente, eu creio que foi até do Luiz Dias, ele dá um passe na medida pro Brau. O Brau aparece cara a cara, finaliza bem, 2-1 pro Bayern de Munique. Após isso, o Leipzig sai para cima, sai todo para cima. O Bayern vai lá e altera. O Musiala entra. E aí faz o terceiro gol. Agora, acabando o jogo em 3-1, né? Gente, o jogo foi bom. Um jogo movimentado e volto a repetir. Um jogo que serve sim de preparação para o que vai ser a Bundesliga.
Eu sempre digo isso aqui, que eu escuto muita besteira. Eu admito que acho besteira, acho até um pouco de falta de conhecimento mesmo. Quando se fala que a Bundesliga só o Bayern de Munique vence, e é de todo jeito. Gente, quem fala isso não assiste jogo, tá? Basicamente só tá vendo o resultado. Se você for parar pra ver só o resultado, então, meu velho, nenhum campeonato vai valer, beleza? Porque sempre tem aquele time que vai se destacar sim, que vai ganhar mais sim, e é isso aí, é assim que funciona, tá? Então, olha, se for olhar o futebol jogado, vai ver que os times alemães jogam pra caramba, jogam a vera um contra os outros, tá? Então, assim, foi um jogo muito bom. Volto a repetir, um jogo que serve sim de preparação para o que vem por aí, para o Bayern de Munique, tá? E para o Leipzig. Gente, parte ruim do jogo: lesões ou aparentes lesões. Por quê? O Konrad Laimer, jogador austríaco que entrou como titular, saiu com 10 minutos ali do primeiro tempo, acho que até antes disso, devido a ter tido uma entrada e a famosa paulistinha, né? O tornozelo. E aí, meu velho, o cara teve que sair. O tornozelo inchou lá, sem condição de continuar. Segundo informações, não é uma lesão, tá? Foi precaução mesmo tirar ele, porque não se quer o Laimer, que é o principal lateral do time, na direita, machucado. Não é o propósito do Bayern, né? Agora. No final do jogo teve a lesão do Musiala, aparente lesão, porque depois se soube que na Alemanha, gente, tá fazendo aí em torno de 33 graus, tá um verão tremendo na Alemanha. E ao que parece, o Jamal Musiala, que entrou no segundo tempo pelo Bayern de Munique, teve um mal-estar, quase desmaiou lá em campo, depois de ter feito o terceiro gol. Detalhe. Então, assim, aconteceu isso aí. Aparentemente, volto a repetir, não tem lesão, tá? Aparentemente. Isso é até segunda ordem. Agora o Bayern de Munique se prepara para pegar o Heidenheim, agora na próxima terça-feira. Eu vou até me corrigir. Sim, gente, para fazer uma correção e fechar o vídeo, né? Agora sim. Eu vinha falando que o Bayern de Munique vai pegar o Heidenheim, já citei isso em outros vídeos, mas estava citando que o jogo seria na próxima quarta-feira, 18 de agosto. E não, tá? Terça-feira, 18 de agosto. 18 de agosto cai numa terça. Então esse jogo vai acontecer contra o Heidenheim na próxima terça-feira e é o amistoso final. Após isso, o Bayern de Munique se prepara que no próximo sábado tem a Supercopa da Alemanha, primeiro jogo de fato oficial na temporada. Borussia Dortmund e Bayern de Munique, né? O Der Klassiker decidindo a Supercopa da Alemanha. Beleza? Próximo sábado. É isso, galera. Fecho por aqui o vídeo. Abraço a todos. Peço like, se inscrevam no canal. E